E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi do Android Pit Brasil e como vocês sabem, na sexta-feira a Google liberou as últimas imagens do Android 5.0 Lollipop para o Nexus 5. Bom, eu fiz o flash dessas imagens neste Nexus 5 e agora vou mostrar para vocês um pouquinho daquilo que existe de novo, o que foi melhorado com relação à última versão prévia para desenvolvedores do sistema operacional da Google e aí vocês vão ter uma ideia, aliás, do que vai chegar no seu dispositivo daqui a algumas semanas. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu preciso só ganhar alguns pontinhos aqui. Bom, pessoal, como vocês puderam notar, eu não sou a melhor jogadora de Flappy Bird, ou melhor, não sou a melhor jogadora do Easter Egg que a Google colocou no Android 5.0 Lollipop. Mas, enfim, você sempre vai ter um jogo extra, caso você esteja entediado. Com o Android Lollipop, você simplesmente pode jogar o Easter Egg que a Google resolveu liberar. Muito parecido, claro, com o Flappy Bird, mas enfim. Provavelmente essa foi uma homenagem, uma forma dos desenvolvedores fazerem uma homenagem ao desenvolvedor do jogo Flappy Bird. Bom, aqui vocês podem ver que a gente já tem a animação do Android 5.0 Lollipop. E, como vocês estão vendo, ele demora um pouquinho para fazer esse reinício, essa animação, mas você tem logo a tela de bloqueio e aqui simplesmente você desliza o dedo para cima e você vai desbloquear a tela. Além disso, como vocês sabem, vou fazer aqui um screenshot, como vocês sabem, a gente agora tem as notificações na tela de bloqueio. Então, a partir do momento em que você receber um e-mail, você pode verificar na tela de bloqueio e aí você pode simplesmente clicar sobre ele e você vai abrir a notificação. Bom, como vocês puderam ver também aqui na tela de bloqueio, a gente tem a opção de desbloquear a tela, temos a opção de ir direto para os contatos. Você tem a opção de ir direto para os contatos, você tem que ir para deslizar a partir do telefone no canto esquerdo para a direita. E da mesma forma, para acessar a câmera, você vai da direita para a esquerda. Então, a partir de agora, você tem uma série de possibilidades já na tela de bloqueio, porque você também vai poder verificar as configurações, as notificações, você vai poder acessar a barra de configurações, a barra de atalhos rápidos e também o seu perfil, a partir da tela de bloqueio. Aqui, como vocês sabem, a gente tem o Google Now. Bom, o Google Now, não sei se vocês podem perceber agora, mas nós temos essas transições que vão mudando de cor de acordo com o aplicativo que você usa. Não é muito comum você ter esse tipo de transição, porque na maioria das vezes você já está utilizando o aplicativo e você vai ver, a barra de status com a cor do aplicativo. Aqui neste caso estamos nos contatos e é azul, mas se você, por exemplo, for para o Google Plus, você vai ter o vermelho. Bom, além disso, quando você agora está no Google Now, você também pode perceber que a barra de pesquisa ela é fixa. Só tem apenas uma mudança, porque agora ela está com o menu de configurações do Google Now na barra de pesquisa do Google. Antes, como vocês sabiam, a gente tinha que acessar a partir da parte de baixo do Google Now. Aqui você continua tendo os cards e o mais bacana é que agora você pode fazer a pesquisa em português. Claro, você já podia fazer a pesquisa em português antes, mas você não tinha possibilidade de usar a hot word, que a gente chama OK Google, a partir de qualquer tela. Agora você pode simplesmente estar dentro do Google Now e falar OK Google, ou então você pode estar numa tela na tela principal, ou então numa tela secundária e também ativar o serviço OK Google e fazer a sua pesquisa. O que, na minha opinião, é bastante importante para quem utiliza o aparelho no Brasil, porque, enfim, nós falamos português.
Claro que para que isso aconteça, nas configurações do Google Now, você vai ter que ter dois idiomas. O principal, no caso pode ser o português também, mas você vai ter dois idiomas, inglês ou português. Você pode usar o principal como português e o secundário como inglês. Neste caso aqui, eu fiz algumas modificações e eu estou usando o inglês como principal, mas não há necessidade, pode ser o português como principal. Bom, tirando isso, vou falar um pouco também sobre as animações que a gente tem na barra de status. Bom, para começo de conversa agora, quando você desliza uma vez, você vai ver as suas notificações, que neste caso aqui eu tenho uma captura de tela, e agora também não tinha na versão anterior, passou a ter nessa versão, é você poder limpar as notificações a partir de um clique, que antes você só tinha disponível deslizando da esquerda para a direita a notificação e você limpava. Agora você pode fazer através de um botão. Bom, além disso, você pode acessar os atalhos rápidos. Mas eu gostaria que vocês olhassem aqui essa animação na parte superior. Quando eu retorno, nós temos o Wi-Fi, nós temos aqui o plano de dados, a rede também, a antena, aliás, e também a bateria. Claro, e aqui eu tenho o meu perfil. Mas quando você faz esse movimento, a gente tem as configurações e elas vêm rolando. Ela vem o botão das configurações, essa ferramenta, ela vem rolando como se fosse um pneu, digamos assim. A animação é muito bonitinha. Eu simplesmente adorei e eu acho que são pequenos detalhes que tornam o Material Design uma nova opção em termos de diretrizes visuais. Bom, aqui como vocês podem ver, nós temos também o acesso à lanterna, que nós não tínhamos anteriormente, a gente precisava acessar o aplicativo, agora ficou um pouco mais fácil. A partir do momento em que eu clico na lanterna, eu aciono o flash da câmera. Bom, aqui nós temos também os atalhos rápidos e quando você clicar, por exemplo, ativei o Wi-Fi, quando você clica, você também pode ir direto para as configurações do Wi-Fi, o que torna tudo um pouco mais fácil. Aliás, eu acho que essa é uma das grandes novidades com o Android L em termos de recursos, tudo fica mais simples. Por exemplo, quando você quer usar o seu celular com multiusuários. Aqui no caso eu tenho o Quantan, que fez 2 contas, eu também tenho o modo convidado e também tenho o Android Pit, que é o nosso e-mail de teste. Bom, eu estou usando aqui o meu perfil, Camila Rinaldi, e também eu posso, por exemplo, usar o perfil do Android Pit. No momento em que eu clico, ele alterna automaticamente para o outro perfil e aqui eu vou ter um sistema completamente diferente daquele que eu tenho na outra versão. O que acontece? Eu vou ter novos apps, eu vou ter novas contas de e-mail e aqui eu tenho um celular completamente diferente. Eu acredito que você vai poder usar isso tanto para o seu perfil profissional quanto o seu perfil privado. Vou voltar para minha conta, como vocês estão vendo é super rápido. Quando você ativa o modo convidado também é possível que você escolha algumas ações que ele possa fazer. Por exemplo, se você quer passar o seu telefone para outra pessoa que quer simplesmente usar a internet, você pode passar pelo modo convidado e essa pessoa não vai poder fazer ligações, por exemplo, se você colocar isso nas configurações do modo convidado. Então, aqui em usuários, você vem no modo convidado e você pode simplesmente permitir ou não que a pessoa faça chamadas telefônicas. Bom, como essa é uma versão beta, a gente ainda não tem muitos aplicativos que foram adaptados já ao Material Design. Nesse caso aqui, nós temos a Play Store já está dentro das novas diretrizes de design, mas, por exemplo, o Gmail ainda não. Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais para que os novos aplicativos eles já estejam adaptados. No caso do Google+, você pode ver que ele já utiliza a barra de status, então ele está dentro das novas diretrizes e alguns outros aplicativos como o Contatos ou então o Discador. Bom, com relação ao Discador, algumas mudanças que nós tivemos foram bem pequenas com relação àquilo que nós já tínhamos na outra versão, simplesmente ele ficou com um azul um pouco mais claro e um pouco mais refinado. Além disso, outro aplicativo que vale a pena mostrar é o aplicativo do relógio, que agora ele muda
com relação ao horário. Por exemplo, na parte da manhã, a interface ela fica azul, vai passando para a noite, ela vai escurecendo. Ela passa azul, lilás até o preto. Então, são pequenos detalhes, como eu falei antes, que fazem com que o Android Lollipop ele se sobressaia e tenha realmente uma grande diferença, tanto em termos de design quanto de funções, dentro das versões que a gente já conhece do Android. Outra coisa que me chamou bastante atenção é que quando você clica para diminuir o volume, você tem aqui uma série de configurações, por exemplo, que você pode usar para identificar chamadas, identificar as notificações que você pode receber. Neste caso aqui nós temos nenhuma, que você não vai ter nenhuma interrupção, vai ficar no silencioso. E aí temos as prioridades que você pode definir antecipadamente, que tipo de prioridades você pode receber com relação ao som e notificações. Por exemplo, eventos e lembretes, chamadas ou mensagens. E também você pode receber todas elas, enfim, sem nenhum tipo de limitação. O que me lembrou bastante o Assist da Motorola. Aqui você pode definir por 1 hora ou indefinidamente. Bom, ainda com relação ao que temos de novo, vocês devem lembrar que com o Android Lollipop a gente teve a introdução de um modo de economia de bateria. O que mais me chama a atenção, bom, depois que eu fiz o flash, tudo está funcionando muito bem, depois que eu fiz os wipes, no início a bateria estava sendo consumida bastante rápido, de uma forma bastante rápida, mas depois eu consegui, depois que eu fiz alguns wipes, que são recomendados para qualquer tipo de instalação de home, então a bateria começou a funcionar de uma maneira bem melhor. Eu diria que praticamente eu usei por 24 horas, um pouco mais. Eu diria que a bateria durou 1 dia e meio depois que eu carreguei ela 100%. Então você pode ativar o modo de economia de bateria. O que é mais engraçado é que quando você faz isso, o seu sistema ele vai ficar com essa característica. Você vai ter a barra de navegação e a barra de status nas cores laranja. Por que isso acontece? Provavelmente para mostrar para você que você está no modo de dados limitados e também porque o Material Design ele utiliza as cores do app. Nesse caso, nós temos o laranja, então ele assume essa coloração. Com relação ainda às mudanças nas configurações, como vocês lembram, o Material Design e o Android Lollipop, ele veio com ícones desenhados aqui, como vocês podem ver, que nós não tínhamos antes, e temos separações por categorias. Ainda em termos de privacidade, tem um recurso que também tem sido bastante comentado e que você ativa dentro de segurança. Bom, quando você for emprestar seu celular, por exemplo, para alguém utilizar, se você não quiser que ele utilize ou verifique qualquer outra informação dentro do seu dispositivo, como a galeria ou, enfim, as suas conversas no WhatsApp, você tem agora a oportunidade de fixação de tela. O que significa isso? A partir do momento em que você ativa essa opção, você vai poder utilizar um aplicativo, por exemplo, agora eu vou abrir o aplicativo do Android Pit e eu vou clicar então em recentes e aí você vai ver que eu tenho essa ferramenta aqui no canto e eu vou clicar nela. Agora eu fixei essa tela e a pessoa que for utilizar, ela não vai poder sair dela. Então, iniciando, ela vai ficar aqui e quando ela resolver sair ou querer usar qualquer outra tela, ela não vai poder. Porém, você recebe essa mensagem aqui dizendo que para liberar essa tela, mantenha pressionados voltar e recentes. Ou seja, o próprio sistema identifica para o usuário como ele sai dessa tela. Então, tela liberada e eu vou poder utilizar outros aplicativos do sistema nesse momento. Não sei se com a versão oficial a Google vai modificar essa forma de informar a pessoa como ela pode sair da tela, mas enfim, pelo menos você vai poder saber que alguém que estava usando um aplicativo definido resolveu utilizar outro aplicativo. E aí você vai saber se a pessoa acessou alguma informação que você não gostaria. Bom, aqui como vocês podem ver, temos os aplicativos recentes, que também já vinham na versão anterior, e aí você vai poder utilizar tanto páginas da internet,
como aplicativos do sistema. Bom, por último, nós tivemos algumas mudanças em termos de design, com relação ao design mesmo do software da câmera, muito mais relacionados à adaptação do software da câmera para o Android Material do que qualquer outro tipo de melhoria ou inclusão de recurso. Bom, pessoal, este aqui é o meu review da versão beta do Android 5.0 Lollipop. Este software vai chegar de forma oficial para a linha Nexus ainda no início de novembro, provavelmente no dia 3 de novembro, e depois para os demais dispositivos ligados à fabricante. Em resumo, o que eu consigo perceber do Android 5.0 Lollipop é que agora nós temos um sistema muito mais intuitivo, onde você clicando em qualquer parte do sistema operacional, como nos atalhos rápidos, ou mesmo quando você quiser modificar alguma coisa dentro do seu perfil, é tudo mais rápido, simplesmente você consegue chegar de uma forma mais fácil ao seu objetivo final. Bom, eu acredito que esse sistema flat e mais colorido pode não cair nas graças de todos os usuários, porém, este agora é essas são as novas diretrizes de design, um design flat, uma coisa mais limpa e colorida. Então, eu acredito que nas próximas semanas ou nos próximos meses nós vamos poder ver como as fabricantes vão integrar as suas skins, e eu estou bastante curiosa nesse sentido. Mas o que eu posso dizer é que o sistema está simplesmente mais rápido, você tem uma interação muito mais inteligente e as funções que foram integradas ao Lollipop são esperadas há algum tempo. Então, acredito que você não vai se decepcionar. Bom, este foi meu review do Android 5.0 Lollipop, claro, ainda a versão beta. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, por favor, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube ou então acesse www.androidpit.com.br para mais informações a respeito de dispositivos Android e aplicativos Android. Até a próxima!